Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar em mais uma aventura pelo mundo bruxo para falarmos de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Harry Potter e o Enigma do Príncipe é um dos melhores livros da saga e com certeza um dos mais sombrios, já que entrega ao público uma série de informações novas sobre o Voldemort. Mas ao mesmo tempo que o livro é tão incrível, o filme é extremamente ruim. O Enigma do Príncipe foi a pior adaptação feita pelo cinema. Afinal de contas, eles pegaram uma história tão sombria, uma história que tem a intenção de investigar o passado do Lorde das Trevas e tentaram transformar em uma comédia romântica. E nem isso deu certo, porque até o estilo cômico não é tão assim engraçado desse jeito. Infelizmente, foi a pior adaptação do cinema. O filme serve apenas como uma ponte para ligar o quinto ao sétimo, né? E não tem assim, não nos enche de tantas informações, não traz uma história com tanta qualidade, até porque muitas coisas foram cortadas em relação ao livro, né? Eles só transmitiram para o cinema apenas aquelas informações que eram realmente essenciais para a continuidade da história. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois a sua participação é muito importante para essa dimensão. E já temos logo de cara o primeiro capítulo do livro que foi cortado no filme. Na verdade, os filmes de Harry Potter têm um talento incrível de cortar algumas partes importantes ou até o primeiro capítulo inteiro dos livros da saga, né? Mas assim, era um capítulo tão essencial para aparecer no cinema? Talvez não, mas definitivamente é um capítulo extremamente interessante e importante para os fãs da saga, já que está falando justamente da relação entre o primeiro-ministro bruxo e o primeiro-ministro trouxa, né? A gente vê esse entrosamento entre o mundo bruxo e o mundo trouxa, já que eles são líderes aí do país e eles precisam realmente se comunicar entre si, né? Então a gente vê o Fudge falando com o primeiro-ministro, a gente vê, na verdade, todo o pensamento do primeiro-ministro trouxa em relação ao mundo bruxo, né? Ele odeia ter que receber a visita do primeiro-ministro bruxo, né? Na verdade, ele não gosta também do fato de que existe um outro primeiro-ministro aí nesse mundo, né? E ele vê, né? Ele fala o quanto ele se sente cansado de receber a visita dele. E é muito interessante, porque quando ele recebeu a primeira visita do Fudge dizendo que ele é o primeiro-ministro bruxo e tal, o Fudge disse que ele só não ia receber muitas visitas, né? Só ia receber quando fosse extremamente necessário. Só que ao longo do governo do Fudge foi muito necessário, né? Já que a gente teve aí a fuga do Sirius Black, o problema da Copa Mundial de Quadribol, a fuga em massa em Azkaban e finalmente o retorno do Voldemort, né? Então, assim, o próprio primeiro-ministro trouxa vê que o Fudge a cada visita ele tá cada vez mais atrapalhado e também cada vez mais triste, sendo que a última visita dele foi justamente a sua renúncia, né? E ele ia apresentar o novo primeiro-ministro bruxo, que é o Scrimgeour, e assim, o primeiro-ministro trouxa até fala que ele foi muito digno de pena nesse momento, né? Mas assim, o Fudge ele colheu realmente tudo que ele plantou, porque ele fez muita besteira ao longo desses anos aí de governo, na qual o Scrimgeour ele vem com uma pegada muito mais severa, né? Ele é curto e grosso, ele chega pro primeiro-ministro trouxa e fala: eu vou colocar um auror na sua cola para te proteger, e acabou, não tem discussão. Então acaba sendo um momento muito interessante que seria muito legal de ter visto no cinema. Já o capítulo seguinte aparece no filme, que é justamente o capítulo mostrando a relação entre o Snape, a Narcisa e a Bellatrix, né? A Narcisa e a Bellatrix vão atrás do Snape pedindo, implorando, né? No caso, na verdade, a Narcisa implora que o Snape proteja o Draco, tanto que é o momento em que eles fazem o voto perpétuo. Mas tem situações, tem diálogos nesse capítulo extremamente interessantes, principalmente em relação a Bellatrix estar toda mordida porque o Voldemort confia cegamente no Snape, e aí ela questiona o que o Snape ficou fazendo esse tempo todo, que não foi atrás, não procurou o Voldemort, e aí o Snape fala que contou uma história de arrependimento pro Dumbledore, e o Dumbledore acredita e tal. E aí a Bellatrix fala que ela é a serva mais fiel do Voldemort e que o Lorde das Trevas já confiou o seu bem mais precioso. E é nessa hora que a gente fica questionando se é por acaso a filha dos dois, só que obviamente não, porque não teria dado o menor tempo em relação a isso, né? Mas assim, fica sendo um diálogo meio estranho, né? Essa questão dela achar que ela é a mais fiel, que o Voldemort já confidenciou os seus segredos mais profundos e tal, né? Fica aí a gente vê toda a devoção e toda a paixão que a Bellatrix sente por ele.
E um outro momento no início desse ano letivo que foi completamente mudado no filme, que foi justamente para andar até mais rápido, foi o momento em que o Dumbledore busca o Harry na casa dos Dursley. E era um momento assim de extrema necessidade que os fãs precisavam muito assistir, porque seria o primeiro entrosamento do Dumbledore com os tios do Harry. E foi finalmente um momento em que um personagem da saga apontou o dedo para os Dursley e falou o quanto eles foram cruéis com o próprio sobrinho, já que o Dumbledore vai falar justamente que os Dursley nunca deram amor para ele, mas que ao mesmo tempo ele fica aliviado porque pelo menos o Harry não é estragado como o Duda é, né? Mas assim, uma outra questão em relação a essa cena é justamente o testamento do Sirius, né? O Sirius deixa um testamento, personagem esse que foi inocentado, né? O Fudge admite a inocência do Sirius após a batalha no Ministério da Magia, e que o Sirius vai deixar a casa do Largo Grimmauld para o Harry, né? O Harry fica extremamente triste ao lembrar, porque ele ainda está se sentindo muito culpado pela morte do padrinho, né? E errado ele não tá. E aí, o Dumbledore, na verdade, está se questionando em relação a querer comprovar se esse testamento realmente é válido, né? E aí eles fazem um teste com o monstro, porque se o Harry é o dono da casa do Sirius, ele também herdou o monstro. E assim o monstro de fato começa a obedecer o Harry e vai trabalhar na cozinha de Hogwarts, né? E além disso, o bicurso também fica pro Harry, né? O Sirius também deixa o bicurso para o Harry, na qual ele deseja que volte para o Hagrid com o nome de Asa Fugaz. Mas sabemos que essa visita tem um outro interesse do Dumbledore, que é justamente fazer com que o Harry conheça os Slughorn, né? Na qual ele vai encontrar com um professor que ele está se mudando de tempos em tempos, de casa em casa aí, para se proteger dos Comensais da Morte, na qual é um truque aí que a gente vê, de fato foi adaptado para o filme, na qual o Dumbledore chega um momento que vai deixar os dois conversando sozinho. O Harry vai achar o Slughorn um pouco preconceituoso e arrogante, né? Até porque, pelo jeito que ele fala da Lilian, por mais que ele fale com muita admiração da mãe do Harry, ele fala assim, apesar da origem dela, né, por ela ser nascida trouxa e tal, ele não gosta muito disso, mas o Slughorn consegue ficar encantado com o potencial do Harry, afinal de contas ele é um menino que sobreviveu e tudo mais, e aí o Dumbledore vai conseguir de fato convencê-lo a retornar para Hogwarts, como nós já sabemos. Muito bem, eu vou! Mas vou querer a antiga sala da professora Mary Thought, não aquela dispensa que eu tinha antes. Também vamos descobrir que o destino do Karkaroff foi selado, já que ele foi encontrado morto em alguma casa distante, com a marca negra acima dessa casa, na qual nesse momento vai ser mencionado que o Regulo, o irmão do Sirius, não durou assim pouquíssimos dias fugindo do Voldemort. E acaba sendo muito interessante porque o Regulo é sempre mencionado. Então é aquela ideia de que o livro ele já está nos dando uma pista, ele já está nos dando um sinal de para onde a narrativa está indo. Só que óbvio que quando a gente lê isso num primeiro momento, a gente não está percebendo qual era a intenção da autora, né? E a gente também vai ter a ideia, né, dos personagens indo ao Beco Diagonal para comprar o material escolar, na qual a gente descobre aqui, né, em relação que o Harry se tornou o capitão do time. E é um momento importante, já que nesse momento, em relação ao filme, o que vai acontecer no filme é todo o núcleo de quadribol que aconteceu em A Ordem da Fênix, no livro da Ordem da Fênix, e que não foi mostrado no filme, né? Então, esse núcleo do quadribol, principalmente o fato do Rony ser o goleiro, ele vai ser trazido justamente para o 6º ano letivo deles, né? Mas além disso, a gente vê justamente a loja de logros do Fred e do Jorge, que está fazendo um grande sucesso, enquanto a maior parte das lojas do Beco Diagonal está fechando. A gente vê que até o Ministério da Magia está encomendando chapéus e escudos com gêmeos, né? E a gente vê também um detalhe muito interessante, que o Harry não paga absolutamente nada. O Fred e o Jorge nunca esqueceram que o Harry é que deu o capital inicial para que a loja fosse possível, então ele é um cliente super VIP e não paga absolutamente nada. Mas também temos um momento em que o trio vai encontrar o Malfoy e a Narcisa na loja da Madame Malkin, na qual a Narcisa vai ameaçar o Harry, né? Ela fala que o Harry ele tá muito mais próximo de se juntar ao Sirius do que ela se juntar ao Lúcio em Azkaban. E logo em seguida nós vemos o Malfoy na Borgs and Burkers, na qual a Hermione não é nada discreta ao tentar descobrir o que o Malfoy estava fazendo lá, né? Ela fica aí tentando interrogar o vendedor da loja, mas o vendedor já saca e manda ela sair correndo. E é aí que o Harry vai contar ao Sr. Weasley o que o Draco está fazendo e acha que o Draco substituiu o pai enquanto Comensal da Morte,
Mas o Sr. Weasley não vai levar muito a sério essa teoria, então o Harry vai tentar descobrir a sua própria maneira, né? Então ele vai tentar descobrir justamente a caminho no Expresso de Hogwarts, a caminho da escola, onde antes ele vai conversar um pouco, ele vai dividir o vagão com o Neville e com a Luna. Então ele começa a se questionar também o que teria acontecido se o Voldemort tivesse desconfiado que o Neville era o seu grande inimigo e não o Harry, né? Ele começa a pensar quais seriam as suas probabilidades, as suas outras chances de viver com os pais, por exemplo. E também, né, vai ser o momento que ele vai começar a fazer parte do círculo especial do Slughorn. Ele, o Neville, a Gina vão almoçar no vagão do professor. Mas o mais importante é que ele vai até o vagão da Sonserina para escutar o Draco dizendo que não estará em Hogwarts no ano seguinte. Mas é aquele momento que o Draco descobre o Harry, o petrifica e o deixa ali com a capa de invisibilidade, na qual a ideia do Draco é justamente fazer com que o Harry perdesse a escola e retornasse, sem ninguém saber, para a estação. Sua mãe não te ensinou que é feio bisbilhotar, Potter? Petrifica os cavalos! E esse momento do trem que acaba sendo muito importante, pois a gente tem versões diferentes entre o filme e o livro, já que no filme quem encontra o Harry é a Luna, que é um momento incrível e excepcional, porque a Luna é uma personagem maravilhosa e ela merece de fato ter cada vez mais atenção. Mas ao mesmo tempo, esse momento no livro é muito importante, porque quem encontra o Harry é a Tonks, e é a Tonks que vai levá-lo até os portões da escola. E assim, é muito legal porque a gente tem aí um núcleo da história da Tonks que não é apresentado nos filmes, porque nesse momento ela já está tendo um interesse no Lupin, e a gente não sabe disso no filme. No filme eles simplesmente aparecem juntos e acabou como é que surgiu aquele interesse, ninguém sabe. É muito mal evoluído no filme, né? E no livro isso é muito bem explicado. Tanto que a Tonks vai começar a ficar muito triste, a sua aparência vai mudar por conta disso. O Harry vai perceber que o patrono da Tonks também muda, então ele vai achar que tem mais ou menos a forma de um cachorro. Aí o Harry vai começar a achar que na verdade ela tá triste pela morte do Sirius, porque ela era apaixonada pelo Sirius, e isso daí é um romance que só aconteceu na cabeça do Harry, né? Porque é muito legal que nesse momento o Harry tá tentando desvendar o emocional da Tonks. É a mesma pessoa, tá? A mesma pessoa que tá tentando desvendar o emocional da Tonks e acha que tá certo essa sua dedução, é a mesma pessoa que no ano anterior chegou pra Cho Chang e falou assim, no dia dos namorados, ó, saindo daqui eu vou encontrar a Hermione, você quer ir comigo? Então assim, a pessoa já não tem noção nenhuma em relação a relacionamento e acha que tá certo, né? Então tá ele viajando em relação a Tonks. Mas é legal que aí é justamente quem vai buscar o Harry nos portões é o Snape, e vai ser no momento aí de abertura, no jantar de abertura do ano letivo, que a gente descobre que o Snape vai ser o novo professor de defesa contra as artes das trevas e que o Slughorn é que vai dar poções. E logo em seguida chegamos ao primeiro dia de aula do ano letivo, na qual a gente tem a Minerva com seus grandes momentos, né? Porque independente do momento em que ela apareça, ela é sempre grandiosa. Como aqui que ela tá toda enrolada para entregar os horários para os alunos, porque ela precisa ver quem é que passou e não passou nas nomes, quais matérias eles têm que fazer. E aqui o Neville vai ficar decepcionado porque não passou em Transfiguração, e ele tinha que ter passado porque a avó dele exigia isso. E a Minerva fala que a sua avó tinha que ter um orgulho pelo neto que tem e não pelo neto que gostaria de ter, ainda mais depois dos eventos do Ministério. Ela foi muito fofa com o Neville nesse momento. E além disso, a gente vai ter justamente as primeiras aulas que são de defesa contra as artes das trevas e poções. E na primeira aula do Snape, que vai começar a ensinar feitiço mudo para os alunos, o Harry já vai levar detenção, né? A gente tem essa mania aí do Harry de levar detenção sempre no primeiro dia de aula. Mas é na aula do Slughorn que acontecem as coisas interessantes, como por exemplo, é nesse momento que o Harry vai achar o livro do Príncipe Mestiço e que os casais vão começar a ser formados, já que o Slughorn vai mostrar diversas poções para os alunos, incluindo a Mortentia. E aí o Harry vai começar a sentir um cheiro que mais tarde vai se remeter a Gina, e o Rony vai sentir um cheiro relacionado a Hermione. Na verdade, esse momento é muito fofo porque o Rony fica com ciúmes do fato do Harry dizer que a Hermione é inteligente, né? Ele vai chegar e vai falar, eu também te acho inteligente e tal. Então vai ser muito legal esse momento. E é aqui que temos o momento mais importante de todo o livro, que são justamente as aulas secretas do Harry com o Dumbledore. E é nessas aulas que a gente consegue descobrir o passado do Voldemort, já que a gente vai ter aí várias lembranças relacionadas ao Tom Riddle.
que basicamente o filme excluiu todas, né? Deixou somente a lembrança do Dumbledore conhecendo o Tom no orfanato, que também é mencionado no livro, e a lembrança falsa do Slughorn. E é um momento muito, assim, difícil de engolir em relação ao filme, porque toda essa sequência das lembranças do Voldemort deveria estar no filme, todas elas incluindo a primeira, que fala justamente dos Gaunt, né, da família do Tom, na qual a gente tem o avô, né, o Servolo, o irmão a mãe, a Merope, e o seu irmão, que é o Morfino. Então a gente descobre como é que essa família estava decadente, mas ainda estava carregando o orgulho de serem puro sangue e tal. A gente descobre que a Merope, ela usava o brasão, né, ela usava o medalhão da Sonserina, e que era o avô, o Servolo, que usava o anel dos Peverell. Então a gente já começa a ver aí, já tá tendo um empurrão para o último livro, na qual, percebendo isso, né, o Harry vai perguntar se o Dumbledore conseguiu o anel dos Peverell na mesma época em que machucou a mão. O diretor não responde, ele repara nisso, então a gente tem um momento que o Harry tá ficando aí perspicaz também, né, já tá deixando de ser mais lerdinho. Excelente. Excelente mesmo. E é um momento muito legal, porque a gente vê todo o caminho da Merope, né, do fato dela fugir da família, ela enfeitiçar o Tom Riddle pai, né, com a poção do amor, e quando ela acha que ele já vai estar apaixonado bastante, ela para de dar a poção e ele a abandona grávida, ela morrendo na porta do orfanato. A partir desse momento é a sequência do orfanato que tem no filme. Aí logo depois a gente vê, por exemplo, o momento em que o Tom volta à casa dos Gaunt e conhece o tio. E aí ele vai usar a varinha do tio para matar o Tom Riddle pai e toda a sua família, e vai alterar a memória do tio para ele pensar que foi ele que matou. Por isso que o Morfino vai ser condenado à prisão de Azkaban. E a gente tem outros momentos, como por exemplo o Tom indo trabalhar na Borges & Burke justamente porque ele estava atrás de artefatos bruxos valiosos. Tanto é que é nesse momento, em relação a uma das clientes da loja, que ele vai roubar a taça de Helga Lufa-Lufa. Bebida? Mas além da festa do Slughorn, nós também temos o Natal da família Weasley, na qual nós teremos novas informações, como por exemplo o fato do Lupin estar em contato com os lobisomens. O problema é que o Greyback está ali na liderança, e o Greyback, ele é muito mais favorável às ideias do Voldemort, né? Além disso, nós temos a visita do Ministro da Magia para o Harry, que pede que o Harry faça propaganda positiva em relação ao Ministério. E o Harry vai esculhambar o ministro, vai se recusar, vai dizer que o Ministério descredibilizou ele muito no ano anterior, falou dos maus tratos que passou nas mãos da Dolores, e além disso falou que o Ministério não tem que mexer com Dumbledore, que o último ministro que tentou mexer com Dumbledore não é mais ministro da magia, mas que o Dumbledore ainda é diretor de Hogwarts. Foi um fora muito bem dado. Mas além disso, a gente tem assim as tentativas do Harry de ir atrás da lembrança verdadeira do Slughorn, né? E o Slughorn sempre fugindo dele, até que a gente tem um momento em que o Rony é envenenado e o Slughorn, né, na verdade o Harry consegue salvá-lo, né? Que é justamente aquele momento em que o Rony é enfeitiçado pela poção do amor. O Harry leva o amigo até o professor, mas logo em seguida ele acaba sendo envenenado justamente por uma bebida que o Slughorn guardou para dar ao Dumbledore. E no momento que a gente tem na enfermaria, a gente escuta lá o Rony sussurrando o nome da Hermione, né? Então a gente já tem aí toda essa ideia do relacionamento deles, e obviamente é aquele momento no filme na qual a Lila fica roxa de ciúmes, né? E é justamente esse momento em relação assim a todo o clima entre o Rony e a Lila, tanto no livro quanto no filme, é insuportável. A parte mais chata é justamente esse romancezinho entre eles. Ah, tão jovem para sofrer as desilusões do amor. E é aí que o Harry vai descobrir que o Draco está indo para a sala precisa, mas ele não consegue entrar, até porque ele não consegue definir exatamente o local que ele precisa para a sala, né? Ele fica assim, eu quero entrar onde o Draco está entrando. Pô, não, a sala não funciona desse jeito, né? Mas vai ser nesse momento também que os amigos vão sugerir que o Harry tome a Felix Felicis para correr atrás para obter justamente a lembrança do Slughorn. E é aquele momento na qual ele encontra o professor e acaba indo para o enterro da Aragog, né? A Aragog morre, o Hagrid está ali super sentido, e em meio a esse enterro, logo após enterrar a aranha, ele vai conseguir obter
a tão famosa lembrança e a tão cobiçada lembrança, para a gente saber todos os segredos por trás dos planos do Voldemort, que são justamente as Horcruxes. Vai além do que eu imaginava. E é após isso que o Dumbledore entrega todas as informações para o Harry. Ele só precisava de uma confirmação, mas ele diz que o Voldemort criou 7 Horcruxes, né, na qual o medalhão ele achou nas ruínas aí da Casa dos Gaunt, que a taça da Lufa-Lufa seria outro Horcrux, que um objeto da Corvinal, um objeto misterioso também seria, né, fala do diário do Tom Riddle, na qual o Dumbledore fala que o Voldemort ficou muito irado com o Lúcio, porque ele entregou o diário ao Lúcio somente com a informação de que o diário abria a Câmara Secreta, né? Os seus seguidores não sabiam em relação ao que ele havia feito em relação à separação da sua alma, né? E aí, justamente por conta disso, pelo fato do Lúcio ter usado o diário e isso ter feito o diário ser destruído, mais o fiasco no Ministério da Magia, o Dumbledore acredita que o Lúcio está muito aliviado de estar na segurança de Azkaban. O Dumbledore também estranha o comportamento da Nagini e acredita que a Nagini é uma Horcrux, mas uma Horcrux que ele só fez anos depois. A verdade é que o Voldemort ia usar a morte do Harry para criar sua última Horcrux, mas como não deu certo, ele só conseguiu criar a Nagini quando ele retornou, enfim, anos depois, na qual aí o Dumbledore também fala que a mudança física em relação ao Voldemort é um resultado dele estar fragmentando a sua alma. E ele conclui esse pensamento falando que o Voldemort criou o seu próprio inimigo, como muitos tiranos do mundo fazem. Afinal de contas, a partir do momento em que ele foi atrás do Harry, ele o marcou como seu igual. Mas eu sou o eleito. E é em meio a essas descobertas que o Harry continua investigando o Draco, pega o Draco conversando com a Murta que geme no banheiro, e é nesse momento que acontece o Secto Simbra, né? Que ele usa o feitiço do príncipe mestiço contra o Draco, vê o que acontece, fica extremamente assustado. O Snape descobre, né? O Snape que salva o aluno, né? E aí ele manda o Harry fazer detenção com ele até o final do trimestre. Assim, o Harry perde o jogo, né, a grande final da Grifinória, na qual a Grifinória vence, e vence com a Gina como a apanhadora. E é nesse momento que ele tasca um beijão na Gina no meio do salão comunal da Grifinória, que é uma cena incrível. Na verdade, todo o desenvolvimento do relacionamento do Harry e da Gina é muito legal, né? Nesse momento, a Gina já tinha terminado com o Dino, o Rony também já tinha terminado com a Lila, e aí a gente tem um aprofundamento muito grande nesse relacionamento. Ele não acontece do nada como ele acontece no filme, que é algo muito sem graça, algo muito sem sal entre os dois personagens. No livro isso é muito mais aprofundado e até os personagens são mais interessantes, né? Quando eles finalmente assumem um relacionamento, o Rony aceita que a irmã está com seu melhor amigo, a gente tem aquela fofoca clássica de escola, né? O Harry Potter, o menino que sobreviveu, está namorando Gina Weasley, que é uma das garotas mais populares da Grifinória, né? Fica um casal super popular e um casal muito legal de acompanhar, bem diferente do filme, que é o relacionamento, é o casal mais sem graça da saga. Mas essa alegria escolar não dura muito, já que o Harry vai descobrir que o Comensal da Morte que ouviu a Trelawney fazer a profecia foi justamente o Snape. Ele vai confrontar furioso o Dumbledore com isso. O Dumbledore vai falar que o maior arrependimento do Snape foi esse, né? Foi de entregar essa informação ao Voldemort, e logo em seguida o Dumbledore vai falar com o Harry que eles têm uma missão, que eles precisam sair do terreno de Hogwarts, eles vão sair aparatando justamente para ir atrás de uma outra Horcrux, que é o medalhão, né? Na verdade, na Casa dos Gaunt, nas ruínas da Casa dos Gaunt, ele tinha encontrado justamente o anel. E agora eles vão para o medalhão, eles entram na caverna, existe toda uma magia, né? Um rastro da magia do Voldemort, na qual o Dumbledore consegue desvendar, consegue ver como chega a ilha no meio da caverna. Eles pegam o medalhão, o Dumbledore tá morrendo de dor por conta da poção, né? E aí rola o ataque dos Inferi, que eles conseguem se salvar. E o Dumbledore fala que ele não tá preocupado porque ele tá com o Harry, ele se sente em segurança com o Harry. Então acaba sendo muito fofo esse momento de extrema confiança do professor. E chegando em Hogwarts, a gente descobre todo o ataque dos Comensais da Morte na escola, né? Na verdade, a dupla chega a Hogsmeade primeiro, né? A Rosmerta que fala com eles, depois eles vão para a Torre de Astronomia e a gente tem aquela cena tão sofrida da morte do Dumbledore, né? Por favor. Avada Kedavra! Na qual, antes disso, o Dumbledore tenta convencer o Draco a mudar de lado, mas aí o Draco também se recusa, mas ao mesmo tempo ele não consegue matar o diretor, e é o Snape que faz esse trabalho, o que gera uma raiva imensa no Harry, né? O Harry tenta ir atrás do Snape,
e ele percebe que tá rolando um maior ataque dos Comensais da Morte na escola. O Greyback está lá, né? Vai ser nesse momento, inclusive, que o Greyback vai atacar o Guy. E é uma cena incrível, é uma verdadeira batalha, né? Então, assim, é uma cena que deveria estar no filme. Foi uma cena muito mal feita no filme, foi cortada cenas incríveis, sabe? Toda a batalha, todos os personagens, todos os membros da Armada de Dumbledore, da Ordem da Fênix, dos professores da escola atacando os Comensais. A gente tem um momento em que o Harry vai confrontar o Snape nos terrenos da escola e aí o Bicuço ataca o professor também. E logo em seguida o Hagrid consegue ser salvo. Mais do que isso, o Hagrid avisa que o canino está a salvo, que ele conseguiu tirar o canino da sua cabana antes da cabana ser destruída, né, pegar fogo. E é um momento muito importante, gente, porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo o filme nessa cena da casa do Hagrid pegando fogo, eu penso, gente, ninguém se incomodou, ninguém se importou com o canino ali. A informação mais feliz que eu tenho nesse momento é justamente saber que o canino está em segurança. E logo após essa batalha, nós temos o encerramento desse ano letivo, que é um encerramento extremamente triste, já que a gente tem aí todo mundo descobrindo a morte do Dumbledore, o Harry descobrindo que o medalhão retirado da caverna é falso, e o Guy na ala hospitalar, justamente porque foi atacado pelo Greyback, na qual todo mundo fica com medo se ele iria se transformar num lobisomem ou não, né? Porque o Greyback não estava transformado quando atacou o Guy. Essa transformação de fato não ocorreu, mas o Guy ficou mais carnívoro, né? E ficou com a sua cicatriz. É um momento em que a Molly e a Fleur finalmente se acertam, né? Que a Molly vê que a Fleur realmente ama o Guy e para de implicar com ela. É nesse momento também que a gente tem essa declaração em relação aos sentimentos da Tonks com o Lupin, né? O Lupin estava recusando o amor dela por ser um lobisomem, por achar que não tem o direito de ser feliz, na qual a Tonks fala, tá vendo? Olha o exemplo do Guy e da Fleur, eles vão continuar juntos apesar de tudo, né? E aí o Lupin finalmente se rende com muita dificuldade, né? Ele acredita que também não ia dar certo por conta da diferença de idade deles. A Molly fala que a Tonks não tá nem aí pra essa diferença, então acaba sendo muito legal. E também os personagens começam a contar pro Harry como a batalha começou, né? A Gina, o Rony e a Hermione tomaram a Félix Felicis justamente para terem sorte de conseguir comunicar a todos por conta dessa invasão dos Comensais, e assim eles conseguiram diminuir os prejuízos, né? Na verdade, o estrago poderia ter sido muito maior. Até que chegamos ao final mais triste de todos os livros, que é justamente o funeral do Dumbledore, né? Na verdade, o coração já aperta quando a Minerva precisa reunir os diretores da casa para discutir, para decidir em relação ao funeral, mas também para decidirem o futuro da escola, né? E no funeral é muito legal porque é um momento muito emotivo, muito sensível, na qual todos os povos eles se unem diante do Dumbledore, né, para honrar, para homenagear esse bruxo que foi tão respeitoso em relação aos povos de uma forma geral. Então, assim, a Madame Maxime chega com uma delegação do Ministério, o Groupe também tá lá, os Sereianos, os Centauros e o Fudge e a Dolores, que eu realmente não sei o que eles estão fazendo ali, porque ninguém convidou, né, vamos ser sinceros. E é nesse momento também que a gente tem o Canto da Fênix, né? É um dos momentos mais, assim, emotivos, que a gente chora muito no livro, porque a Fawkes, a Fênix do Dumbledore, ela canta pela última vez e depois ela vai embora pra sempre, já que o seu bruxo, né, o seu amigo tinha morrido, então ela não tinha que ficar, não tinha o porquê continuar ali. Então, não é só a despedida do Dumbledore, também a despedida da Fawkes. Então acaba sendo mais triste ainda por conta disso, né? E é logo em seguida que o Harry vai dizer que não vai voltar para Hogwarts no ano seguinte, que volta para casa dos tios mais uma vez, como tinha prometido ao professor, mas logo depois ele vai procurar as Horcruxes. A Hermione e o Rony dizem que vão acompanhar o amigo, só que antes eles precisam parar para ir no casamento da Guy e da Fleur, que senão a Molly vai matar os três. E assim foi encerrado mais um ano letivo, na verdade o último ano letivo do Harry em Hogwarts, na qual é um ano letivo extremamente agitado, extremamente emocionante, triste e sombrio, como eu falei anteriormente, na qual é um livro incrível, na qual a gente simplesmente entra na história e não consegue sair. Nós somos extremamente absorvidos pela narrativa da J.K. Rowling, mas que o filme não foi nem um pouco assim.
De fato, é muito triste a gente fazer essa comparação, porque o sexto filme foi o pior da saga, né, de toda a franquia no cinema, na qual muitas cenas importantíssimas foram cortadas, inclusive a cena do funeral. Eu acho que para ficar ainda mais emocionante o filme, né, pelo menos recuperar um pouco da emoção perdida, eles deveriam ter colocado pelo menos o funeral do Dumbledore no final, né, encerrando esse ciclo. Mas e vocês, o que acham? Vocês gostam do Enigma do Príncipe, tanto do livro quanto do filme, ou acham que realmente foi a pior adaptação da saga no cinema? Qual é a cena favorita de vocês desse livro? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!